Vamos conversar com o Dr. Leandro Teles sobre doença de Alzheimer. Tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bom, Regina? Que Tudo honra, que prazer. jóia. Todo nosso. Doutor Leandro, eu tô assistindo uma série na Netflix que se chama Navileira. Você já viu? Não vi, já ouvi falar, mas ainda não assisti. Então, no decorrer da história ali, a gente percebe que um dos personagens começa a desenvolver os sintomas da doença de Alzheimer. E é muito rápido, né? Assim, ele tem uma condição hoje, 2, 3 dias depois, ele tem uma condição muito diferente. Isso é coisa de ficção ou é assim mesmo que funciona? É um pouco de ficção. Na verdade, a doença de Alzheimer ela tem velocidades que variam de paciente para paciente. Existe uma desconstrução cognitiva, geralmente acontece em torno de meses a anos. Acaba que, às vezes, na exposição do cinema ou nas séries, você acaba tendo que acelerar para tornar mais dinâmico. Como a gente viu no Pra Sempre Alice, num outro filme muito bom, que é O Meu Pai, que também recebeu aí o Oscar de melhor ator, e várias séries que tratam de forma um pouco romanceada. A doença geralmente ela é mais lenta, mas você consegue perceber a desconstrução em meses, vai. Tá. Bom, vamos aos mitos e verdades? Vambora. Dr. Leandro Teles, é mito ou verdade que na doença de Alzheimer, o principal sintoma inicial é o esquecimento? Isso é verdade. A doença de Alzheimer, primeiro que é a doença degenerativa neurológica mais frequente. A gente tem mais de 1,5 milhões de brasileiros hoje com doença de Alzheimer. 10% da população acima de 65 anos tem doença de Alzheimer. O sintoma mais importante, mais evidente, mais precoce é o esquecimento. Dificuldade de lembrar de coisas recentes. Lembrar do que comeu, lembrar de passar um recado, a pessoa pode repetir a mesma pergunta ou a mesma colocação. Então, o esquecimento progressivo, crônico, intenso, que atrapalha o ritmo de vida, essa é a primeira manifestação. Mas tem outras. Se perder em lugares conhecidos, dificuldade de fazer coisas que fazia com facilidade, dificuldade de reconhecer familiares, golpes que a pessoa acaba sofrendo que talvez não sofreria em outras condições. Então, diante da perda de rendimento cognitivo, é melhor levar sempre ao médico. Perfeito. É mito ou verdade que o diagnóstico da doença é feito com uma ressonância magnética? É mito, né? O pessoal gosta muito da ressonância magnética. O diagnóstico do Alzheimer ele é bastante clínico. Depende da história com o médico e de testes que o médico faz no consultório. O médico vai fazer ali testes padronizados, onde ele vai quantificar e estabelecer o prejuízo. E aí, ele vai pedir exames para afastar outras doenças. Ele vai pedir um exame de imagem, de sangue. Agora, em formas mais avançadas do Alzheimer, aí a gente vê a diferença. Olha que legal essa imagem que a nossa produção pegou para a gente. Do lado direito, a gente tem o cérebro normal. E aí não é desenho, não, é uma imagem real do cérebro. Olha como o cérebro normal ele é mais gordinho, ele é mais robusto. Do outro lado, onde você vê o AD, né, de Alzheimer Disease, é a doença de Alzheimer avançada. Quando ela está avançada, aí olha como o cérebro ele fica atrófico, ele fica menor, surgem mais espaços pretos do que cinza. Aí a ressonância pega. Mas no começo, o médico pega antes da ressonância. Então a pessoa pode ter Alzheimer com ressonância inicialmente normal. Doutor Leandro, quanto tempo entre a primeira imagem e a segunda, em média? Em média, em torno de 8 a 10 anos. Mas tem pacientes que evoluem mais rápido. Tem pacientes que em 4 anos já tem muita perda. Como eu tenho pacientes com 15 anos, mas em média, para a gente estabelecer uma média, essa desconstrução ela acontece em torno de 8 a 10 anos entre o paciente estar normal e estar neste grau avançado, onde ele tem uma dificuldade, em média, 8 anos, como eu digo, com variações, porque existem vários Alzheimers, né? Depende do componente biológico, da idade de início, da genética, entre outros fatores. Perfeito. É mito ou verdade que o Alzheimer pode acometer pessoas mais jovens? Verdade. A gente tem um risco maior nos idosos, o risco é maior quanto maior a idade, o risco dobra a cada 5 anos, a partir de 65 anos. Então, aos 70 o risco já é maior, aos 75 maior. Então, a idade é um fator de risco. Mas 10%, 1 a cada 10, pode começar a doença antes dos 60 anos. A gente chama de Alzheimer pré-senil. Frequentemente tratado também no cinema. A gente teve no Pra Sempre Alice
também um filme belíssimo, uma descrição aos 50 anos. Foi. Aliás, o primeiro caso de Alzheimer, descrito pelo psiquiatra Alois Alzheimer, que era um alemão, ele descreveu numa paciente de 50 anos, em 1906. Mas a idade é um fator de risco, mas pode ocorrer antes dos 60 anos, formas mais genéticas. Tá certo. Falando sobre acometer pessoas mais jovens, temos o depoimento emocionante do ator Vitor Augusto. Ele é cantor, e usa a música para tentar trazer mais qualidade de vida para sua mãe, a dona Miriam, de 56 anos, que foi diagnosticada com Alzheimer. Vamos acompanhar. Oi, Regina. Oi para todos aí que acompanham o programa Mulheres na TV Gazeta. Eu sou o Vitor, essa aqui é a dona Miriam. Já tá ficando com sono? Foi diagnosticada em 2019, mas os sintomas eles já apareceram um pouco antes, né? Quando a gente para pensar. Ela escrevia, ela anotava tudo, ela tinha tudo organizado, né, mãe? Ela tinha tudo separado em caixas e tudo muito organizado. Ela se protegeu, ela fazia contas matemáticas, de certa forma ela sabia o que estava esperando ela, né? Mas ao final, né, mãe? E desde que a gente descobriu a doença, a gente se mobilizou como família, como irmãos, como parentes, né? Minha avó ajuda, minhas tias ajudam, todas as pessoas que estão em volta da gente ajudam muito para estimular, né? Fazer alguma atividade cognitiva ou algum roteiro porque eles precisam de rotina, né? Eles precisam estar sempre seguindo uma rotina fixa para que eles se sintam mais confortáveis, né? E não se sintam perdidos. Eu sou músico há 15 anos e a música na minha vida sempre teve muito presente. A minha mãe sempre me apoiou muito, inclusive ela é cantora, né, mãe? Você sabe cantar muito bem, não sabe? Uhum. Se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. Eu descobri a musicoterapia para pessoas na condição de demência ou de tantas outras condições que a música ela é terapêutica, né? Até para nós que temos um dia a dia relativamente normal, a música ela é como uma terapia, ela serve sim como uma válvula de escape ou uma forma de se conectar com o subconsciente. E é isso que a música faz com ela. Ela se conecta completamente ao subconsciente dela, trazendo as memórias que ela não consegue mais elaborar uma frase completa hoje, mas ela consegue lembrar a letra de uma música, concluir uma música, ela lembra de uma composição minha. Eu também faço trabalho como compositor e eu fiz uma canção para ela no início da pandemia e e ela decorou essa música, ela sabe a música, né? Vai resolver tudo, tá? Vai resolver, vai. Claro que vai. Eu amo você. E para mim foi a resposta que a gente precisava ter, que a gente estava no caminho certo, sabe? Que vale a pena abrir mão de tanta coisa. Me sobreveio a oportunidade de cuidar da minha mãe e para mim se tornou uma experiência incrível e inesquecível que todo pai, toda mãe merece um cuidado desse. Eu queria ter esse cuidado para mim quando eu tivesse a idade dela ou se eu tivesse a condição dela. Então nós, irmãos, nos unimos, nós como família nos unimos, o que é muito importante, a família está unida nesse processo para que todos fiquem amparados. E a gente está junto, né, mãezinha? Uhum. Tá junto nessa, até o fim, não é? E é isso. Mas Deus te quer.
olhando para lá. Ó. Tchau, Regina. Tchau, Regina. Tchau, Regina. Ai, meu Deus do céu. O Vitor Augusto é cantor e compositor. Ele está no Instagram como Prof. Victor Augusto, com V de Vitória. Prof. Victor Augusto. Vai lá no Instagram dele. Nossa, doutor Leandro, que coisa mais linda, né? O amor entre os dois. É muito bonito. E isso não tem doença que tire, né? Você vê que o paciente está lá, que tem vida após Alzheimer, que tem adaptação, mas que o afeto, né? E que curioso a questão da música, como ela tem os caminhos próprios, né? No cérebro, para abrir, escancarar janelas fechadas. Parabéns a essa família maravilhosa aí. Tá. Me dá um minutinho, doutor Leandro, eu já venho. Vamos continuar conversando com o doutor Leandro sobre doença de Alzheimer. Fiquei muito emocionada com o depoimento do Vitor. Muito emocionada. O carinho e a atenção, a maneira como ele está lidando com a situação me deixou muito tocada mesmo, viu? Muita maturidade, muito afeto e muito cuidado. Isso vale para tudo, né? Para todas as doenças. E como é importante esse patrimônio afetivo que a gente constrói durante a vida, que acaba nos alicerçando no momento de maior dificuldade, né? Exatamente, doutor Leandro. Vamos continuar então com mitos e verdades. É mito ou verdade que o ideal no cuidado com o paciente grave é sempre explicar as coisas novamente, a fim de que ele entenda? Eu considero isso um mito, tá? É lógico que depende de qual é a situação, qual não é, mas de modo geral é muito mais importante você conviver com harmonia, com bom humor, com tranquilidade. Às vezes você não precisa ficar repetindo, reverberando, confrontando o paciente com a sua dificuldade. A gente sabe que a memória ela sofre mais e outras habilidades sofrem menos. Então, às vezes, você tem que desviar o foco, levar na esportiva ou até entrar um pouco no jogo. A gente vê isso em algumas casas, alguns locais mais treinados, como eles entram, às vezes, no jogo e o paciente vive com muito mais tranquilidade. Claro que depende da situação. Se for uma situação de risco, aí você vai ter que proteger. Mas eu vejo, às vezes, as pessoas sofrendo e insistindo para que o paciente lembre, sendo que ele não tem essa capacidade. Eu brinco que é como pedir para um paciente que não tem perna bater um pênalti. Não dá, é melhor você criar uma assessoria, mudar o esporte e dá para você viver com mais harmonia sem ter que confrontar o paciente sempre com seu esquecimento. Perfeito. Vamos para as perguntas na sequência, doutor Leandro? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta quem mandou foi a Eliette. O meu avô teve Alzheimer e faleceu há 2 anos. Tenho maior predisposição a ter também? Existe algo que eu possa fazer para prevenir a doença? São 2 perguntas muito importantes, né? Então, existe sim um maior risco genético. Quem tem parentes com Alzheimer tem um risco um pouquinho maior. E aí tem uma questão curiosa, Regina. Quanto mais velho o seu parente foi quando desenvolveu a doença, menor é o seu risco. Então, se você tem um parente que teve Alzheimer com 80, 90 anos, o seu risco genético é menor. Quanto mais cedo e quanto mais parentes você tem, um pouco maior é o seu risco. Se tem algum caso abaixo dos 60 ou mais pacientes, o seu risco é um pouco maior. Mas risco não quer dizer determinismo. Boa. Você pode diminuir esse risco e tem fatores que são individuais. A gente pediu uma arte para a produção e esse slide é o slide mais importante da nossa pauta. Se o pessoal quiser tirar foto ou printar esse slide, ele é extremamente importante para cuidar do cérebro. Do lado direito, aquilo que a gente não consegue mudar, Regina. Ó, a idade. A gente vai envelhecer, se Deus quiser. A genética. A gente também não muda a genética. A gente não vai nascer de novo. Agora, do outro lado, tudo aquilo que aumenta o risco de uma demência, de piora, de esquecimento. Isso você pode mudar, são fatores modificáveis e o lado de cá responde por 40% do seu risco. Olha Quer só. dizer que você consegue reduzir em 40%. Vamos passar rapidinho. Vamos. Controle da pressão arterial, importante, porque a pressão alta, ela vai batendo no cérebro, vai machucando, piora o rendimento da memória. Diabetes e colesterol, tem que diagnosticar e seguir controladinho com o médico. Controle de peso, a obesidade é um fator de risco para o Alzheimer e outras demências. Alta escolaridade, e aí não é só escola, é manter o cérebro vivo, ativo, com projetos fora da zona de conforto, com vida social, com viagens. Atividade física regular, isso é precioso. Quem faz exercício tem menos doença de Alzheimer e outras doenças. Evitar o tabagismo, evitar os excessos alcoólicos, atividades sociais, como eu falei anteriormente. Traumas na região da cabeça também aumentam o risco.
não é um trauma isolado, mas aquelas pessoas que têm traumas seriados, né? A gente vê isso às vezes no mundo do boxe ou de alguns outros esportes que têm traumas repetidos e crônicos, isso pode levar a um risco maior de demência. Alimentação, uma alimentação mais mediterrânea, absolutamente fundamental, e cuidar da saúde mental e do sono. Então, tire uma foto e faça o seu checklist em casa para você cuidar bem do seu cérebro. Ô, doutor Leandro, nenhuma novidade, né, nessa lista? É cuidar da saúde com responsabilidade. Pode ver que se o cardiologista aparecer no programa, ele vai bater nessas teclas. Exato. O nutricionista, o endocrinologista, o cérebro é um órgão do corpo. E quando ele é bem cuidado, ele sofre menos. Claro que existe um risco que é o imponderável, o risco da idade, da genética. Mas a gente pode trabalhar para pelo menos atrasar a doença ou minimizar o seu impacto, cuidando bem do corpo e o cérebro que está albergado nesse corpo. Boa. Vamos continuando então. A Geórgia diz: minha tia tem Alzheimer e foi diagnosticada há 3 anos. Agora está apresentando sintomas de agressividade. Quer ficar sem roupa pela casa, bater nas pessoas e às vezes se recusa a comer. O que devemos fazer nesse caso? É fundamental, Geórgia, agradecer a pergunta. Nessa fase moderada da doença, já 3 anos pós-diagnóstico, podem surgir sintomas comportamentais. Alguns ficam muito apáticos, depressivos, fechados, meio alheios. Outros ficam mais agressivos, agitados. É muito importante comunicar ao médico e entender se é uma evolução da doença. Se for uma evolução da doença, existem medicamentos que possam atenuar um pouco esse comportamento. Ou se existe uma complicação. Esses pacientes, eles são muito sensíveis à infecção urinária, à desidratação, a outras infecções, a medicamentos, a distúrbio de sono, a fenômenos depressivos. Então, o médico ele vai ter que avaliar se é um quadro de uma complicação clínica que precisa ser enfrentada e reconhecida, ou se é um sintoma da doença. Para os 2 momentos, o médico vai auxiliar. E outra dica seria manter a rotina, porque a transição da rotina, do espaço físico, manter um clima adequado em casa, cuidar do sono, tudo isso vai propiciar menos agressividade. Então, ao lado de um bom médico, que vai ter que ter uma visão abrangente, um geriatra, um neurologista, até alguns psiquiatras acompanham, tem que ter essa visão para lidar com todos os complicadores, para que haja qualidade de vida para o paciente e também para o cuidador. A família ela padece muito, muitas vezes sobra para 1 ou 2 pessoas. É muito comum que haja um adoecimento periférico ao lado do paciente que padece de Alzheimer. Perfeito. Minutinho só, doutor Leandro, a gente já volta a conversar. Vamos continuar com as perguntas para o doutor Leandro Teles sobre doença de Alzheimer. Próxima pergunta foi enviada pela Juliana. A minha mãe tem depressão e recentemente também descobriu que tem Alzheimer, porém está bem no início. A depressão pode ter piorado a doença? Existe alguma relação? Boa pergunta da Juliana. Existe relação, sim. A gente sabe que é muito comum essa correlação. Pessoas terem depressão e Alzheimer. A depressão ela pode começar antes, pode começar durante ou pode se desenvolver ao longo do transtorno. É muito importante tratar as 2 patologias. Agora, existe dúvida se a depressão aumenta o risco ou não de Alzheimer. Alguns especialistas acreditam que depressões muito graves, muito longas e não tratadas poderiam aumentar o risco inflamatório cerebral e predispor à demência. Mas isso é a minoria dos casos. Mas fica o recado para reconhecer a depressão em qualquer idade e para, no caso de haver uma correlação entre a depressão e o Alzheimer, tratar as 2 doenças. Tratar o Alzheimer com os medicamentos sintomáticos que estão acessíveis, da forma não farmacológica, e tratar também a depressão, porque uma doença piora a outra. Muito comum essa associação. Tá certo. O doutor Leandro Teles é médico neurologista. O site do doutor Leandro é leandroteles.com.br. Teles com um L só. leandroteles.com.br. E o doutor Leandro Teles está no Instagram como @neuroleandroteles. E as lives e a família e tudo mais, doutor Leandro, saudades. Saudades também. Estou esperando aí as segundas doses, da sua principalmente, para poder te visitar pessoalmente. Estou com muita saudade. Gosto de ver meus amigos todos aí da Gazeta. Fico feliz também que está todo mundo bem. Aqui em casa, todo mundo saudável, se cuidando, todo mundo se vacinando no momento certo, na hora exata da convocação, sem escolher vacina, escancarando ali o braço e vacinando. As crianças estão ótimas. E o Instagram, eu estou lá esperando vocês. Neuro Leandro Teles.
estamos com sorteios, com lives. Hoje vai ter uma live 8 horas. Quem quiser participar, trazer mais dúvidas com relação a esse tema que é tão amplo, né? Eu queria te desejar boas férias, bom descanso. Muito obrigada, doutor Leandro. Quem sabe na volta o cenário já seja mais tranquilo, né, para todos nós. Muito obrigada, doutor Leandro. Estou bastante otimista. Gratidão é minha. Também. Ótimo programa, gente. Até mais. Muito obrigada.